Fala pessoal, hoje na edição da Direto da Gazeta nós recebemos Rodrigo Martins, ele que é professor de História e também coordenador do projeto Educafro, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nessa semana de dia 20 de novembro, dia importante, dia da semana, né, da consciência negra. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir até aqui para a gente bater esse papo tão importante e que gera tanta reflexão, né? E que a gente tem que reforçar sempre, não só em novembro, né? Ô, Matheus, eu que agradeço a Gazeta, todo o time aqui, pelo convite, por essa receptividade aqui que foi maravilhosa, tá? E para nós vai ser um bate-papo grandioso, vamos embora. É isso, Rô, quero começar, qual que é a importância, então, pela primeira vez, né, feriado nacional, eu vou pedir até para o Fabi plugar para a gente aí, que tem uma matéria aqui da Gazeta, do Joseph, explicando, né, o porquê o Dia da Consciência Negra, né, dia 20 de novembro, e também explicando o trâmite político que aconteceu para se tornar feriado nacional pela primeira vez. Tá, a matéria aí na nossa tela você encontra no gazetasp.com.br. E, Rodrigo, já voltando para você, qual que então a importância desse dia que eu falo que é um chamamento, né, um reforço para a gente falar? Bom, primeiro, eu acho que é incrível a matéria que vocês fizeram ali, eu vi que está bem completo. Esse dia 20, para nós, é um dia de reflexão, primeiro pela morte de Zumbi dos Palmares, que é uma grande resistência da luta aí do povo afro, né, que luta o tempo todo para poder permanecer. Tem uma pergunta que é muito legal, assim, por que sempre dia 20 e não dia 13? Porque qual que é o dia da Lei Áurea? Dia 13 de maio. E aí nós temos duas ações. A primeira é que dia 13 é o dia que a princesa ela assinou uma lei. E o dia 20 é o dia da resistência. Então, essa diferença para nós ela é muito importante. Nossa luta não é por assinatura, é por resistir. Então, o dia 20 ele é muito importante porque ele demonstra o dia da morte de um dos líderes que lutou aí pela resistência do povo afro. Rodrigo, a gente sabe que o processo antirracista ele tem acontecido, mas ainda acontece a passos lentos. Como combater ou por onde começar esse combate contra o racismo estrutural que a gente vê no cotidiano, a todo momento, e que não é velado, muitas vezes ele é escancarado. Sim, sim, o tempo todo. Mas olha, para nós falarmos de racismo, nós precisamos falar um pouco de contexto histórico, porque senão a coisa fica muito vazia. E eu vejo muito esse discurso vazio, que hoje é muito mais fácil, né? A nossa história, quando nós estamos falando aí vou ser muito rápido, porque o professor gosta de falar demais. Mas em 1500, falar um pouco do contexto histórico, nós tivemos aí esse descobrimento do Brasil. Vou colocando aspas na palavra aqui, porque os nossos povos indígenas já aqui residiam. E aí, nós tivemos, então, o processo de escravidão que veio de 1500 a 1888. E aí nós temos 388 anos de escravidão. Se nós formos contar do primeiro navio negreiro, em 1540, 1544, nós temos uma média de, então, 340 anos de escravidão. Esse processo, ele nos dá um tempo muito profundo de escravidão, e eu posso falar um pouco sobre as dores dessa escravidão, o sentimento, a cultura da escravidão, mas também o processo agora de liberdade, porque depois de 1888 até 2024, nós temos 136 anos de liberdade, ou seja, nós vivemos mais o processo de escravidão na história do nosso país do que o processo de liberdade. Então, o racismo que nós estamos falando, ele está intrínseco na nossa cultura. A cultura que nós temos do povo brasileiro ainda é uma cultura do não negro. Então, esse processo ele se dá por muitas dores. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos 7 atos racistas. O racismo ele não aconteceu porque nós queríamos que existisse. Existia uma lei. Então, o Papa V ele soltou uma nota dizendo, olha, esse povo sem alma ele pode ser escravizado, porque não são pessoas. Então, nós já passamos do primeiro processo. Depois disso, nós temos um processo de lei de terras. O povo preto não podia ter terra. Aí nós temos outro processo de escolarização. Existia lei para dizer, olha, quem é preto não pode ir para a escola. Depois nós temos, enfim, nós temos 7 processos, que eu também não quero prolongar aqui muito essa resposta, mas o processo de escravidão, ele também está fundamentado dentro do processo de lei. Então, a branquitude do nosso país, ela tentou ter um apagamento, que é o apagamento do povo negro. Sim. Então, daí vem sérios problemas dentro do contexto histórico. E aí é difícil falar um pouco disso, porque hoje soa-se como mimimi. Já escutou essa palavra? Sim. E toda vez que você usa a expressão mimimi, é porque não há mais resposta. Os direitos iguais... Não é tão assim, né? Pelo não contrário. É tão forte. Não, mas por quê? Nossa, mas também vocês estão exagerando. E, na verdade, se nós vamos pegar os dados atuais. Em 2024, nós temos 3% dos médicos do Brasil que são negros.
3%. Então, nós estamos falando agora de posição social. Se nós formos pegar o número disso, se a gente for para outro lado social, vamos falar de violência, nós temos cerca de 73, 77, 80% da sociedade que está presa que são negras. Você acha que isso é somente pela cor da pele? Isso é um racismo. E aí nós estamos falando do racismo estrutural, mas ele não é só. Nós temos 6 tipos de racismo. Racismo individual, racismo ambiental. Se você for observar lugares de localidades, né, que a gente chama aí de classe A e B, não tem problemas ambientais, você não tem problema de enchente nesse espaço, mas na periferia sempre cai. Vamos observar o que aconteceu em janeiro, ali na Praia Grande, né? Vamos observar o que acontece na periferia, em Taboão da Serra, acontece em Embu, é só você buscar a periferia. Então, o nome disso também é racismo ambiental, é que nós não estamos preparados para essa discussão. E tem outras formas de racismo, racismo institucional. Quais são as posições de poderes que nós temos enquanto sociedade? O número que nós temos de pessoas CEOs que são negros não dá 10%. E se for mulher, então dá 2%. Então, quando a gente está fazendo essa discussão, ela não é uma discussão por competência, ela é uma discussão por oportunidade. Verdade. Se eu não tive a oportunidade de estudar, e aí eu tenho um outro viés a discutir, que é um problema de árvore genealógica. Então, se você for pegar uma pessoa preta, ela não consegue saber quem é o tataravô, o bisavô, porque o processo de escravidão apagou isso da gente. Para você ter ideia, nós temos um livro que é o livro dos escravos. A Educafro ela tem esse livro e é guardado dentro do nosso processo de museu. E que ali são os registros das pessoas que vieram da África, através do navio negreiro, que chegou aqui, ele contava o seu histórico. E essas pessoas que vieram, elas não são escravos, elas são escravizadas. Então, eram arquitetos, eram empreendedores, eram lutadores, eram médicos, eram engenheiros que apagaram culturalmente a sua história e chegaram aqui como escravos. Então, não, diferente do branco, diferente do ocidental, o oriental, ele tem um contexto histórico. Você consegue saber o vô, bisavô, tataravô. Nós não, porque esse apagamento ele foi histórico, social e racial. Então, o racismo ele está voltado dentro do processo cultural. E para a gente mudar ele, a gente precisa ter um letramento racial, a gente precisa ter não só o letramento, mas você também precisa ter uma educação antirracista, que o Brasil não tem. E acho que trazer essa discussão também, né, Rodrigo, até para a educação e principalmente para a educação dentro das escolas, né? Não sei se com uma disciplina específica a isso, também não uma discussão durante uma aula em um semestre, mas quem sabe durante o semestre todo e durante todo o ano, né? É isso. E, na verdade, a escola é onde está a base fundamental do nosso processo de vida, né? Todo mundo que está aqui nesse espaço passou por uma escola. Senão, a gente não estaria, né? Qualquer pessoa. Então, o processo de escolarização é uma obrigatoriedade. Agora, qual é a educação que nós queremos? Esse é um processo que precisa ser discutido. Se nós formos pegar o contexto histórico, me recordo quando estava na primeira série, segunda série, terceira série, eu aprendi que quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel, né? Uhum. E, na verdade, se a gente entender, houve um processo de mobilização do povo negro, e dentro desse processo de mobilização do povo negro, a pressão em cima da princesa de dizer, ou você assina ou nós vamos te tirar do poder, porque todos os países do mundo já tinham assinado. O Brasil foi o último país da América Latina a assinar a Lei Áurea para poder dizer que o negro está livre. E tem um outro problema nessa assinatura, porque nós não estamos preocupados com o dia 13 de maio. A luta aconteceu dia 12, dia 13 houve assinatura, nós estamos preocupados com o dia 14. Sim. Depois que você assinou, o que aconteceu com essas pessoas que estavam livres? Todas elas acabaram não ter para onde ir. Então tá bom, peraí, eu tenho que comer, estou aqui escravizado e agora se assino a lei, mas eu não tenho mais direito nenhum. Eu vou para onde? Você oferece não isso, existe né? dignidade nenhuma. Suporte você oferece a isso, né? E fora as dores, né? Porque aí nós começamos a abrir o processo de margens. O que significa marginalização? Exatamente isso. Quando eu não tenho para onde ir, eu comecei a ir às margens da sociedade. Daí você pode pegar as favelas do Rio de Janeiro, as favelas da Bahia, que são os processos que tinham muito maiores aí dentro da chegada dos navios negreiros. Então, esses processos de marginalização, a construção da favela, o próprio filme Cidade de Deus, enfim, você tem um contexto aí enorme de processos históricos a ser questionado. O Brasil está no processo de questionamento. Hoje nós estamos no processo de discussão. Onde vivi, o que estou vivendo e para onde queremos chegar. E essa inclusão da diversidade ela precisa fazer parte do processo de avanço do país. Rodrigo, você citou aí marginalização, eu quero dar um pulo para agora segurança pública, para a gente ainda continuar no nosso bate-papo. Um estudo que foi publicado nessa semana me chamou muita atenção, foi um estudo publicado pela Rede de Observatórios da Segurança. Ela aponta dentro desse recorte, né, Rodrigo, que 4.025 pessoas foram mortas por policiais no Brasil em 2023. Desse número, 3.169 dos casos
foi disponibilizado a cor, a raça. 2.782 vítimas eram negras, ou seja, então o número representa cerca de 88% dos mortos no Brasil pela polícia em 2023 eram negros. Como você avalia esse estudo, caindo até dentro da palavra que você disse anterior, de marginalização, e como a gente oferecer segurança e políticas públicas para a gente não equilibrar esse número, mas para a gente diminuir em qualquer tipo de raça? Claro. Eu acho que o primeiro processo que a gente tem que compreender é que, é até forte o que eu vou dizer, mas ela é muito honesta. Essas balas, elas têm rumo, elas têm direção, elas têm alvo. Né? Então não são balas perdidas, elas têm rumo. E eu posso te falar de contexto de 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu posso falar do dia de ontem. Não muda. O que muda são as figuras que morrem. Mas o processo é o mesmo de morte. Então, é doloroso dizer isso, porque uma mãe que perde o filho, para ela acabou a vida. Mas o processo de Estado parece que nada aconteceu. Então, eu posso contar da Ágata, de 8 anos, que estava na escola e, de repente, toma um tiro. Eu posso contar... Enfim, eu não quero ficar citando porque é muito doloroso. De uma pessoa que toma 100 tiros lá, que foi do Exército no Rio de Janeiro, estava dentro de um carro que também era um alvo negro. Eu posso contar do que aconteceu essa semana com a Polícia Militar na Baixada Santista, de uma criança, acho que o João Vitor, de 8 anos, que o policial matou e eles ainda foram até o velório. Então, esse processo de marginalização se dá exatamente pela estrutura do Estado. O Estado, ele constrói essa estrutura para poder dizer que o alvo negro é o inimigo. Eu preciso de um inimigo comum. E qual é? Isso nós podemos ver. O vice-candidato, o atual não, que será daqui a alguns meses, né? Mas o vice-prefeito de São Paulo, ele usou isso. A polícia que trata a periferia não pode ser a mesma polícia que trata a elite. Então, como que a gente vai chegar no processo de igualdade, de diversidade, se a gente não tem o mesmo tratamento? Então, o maior crime está na periferia. Esse é o discurso que eles sempre usam. Eu posso te dizer e provar com fatos que o maior crime não está. Eu posso te dizer que a criminalização, a violência está na periferia, porque é levada para lá. Mas o maior crime não está. Os colarinhos brancos são muito maiores. Só que você não vê batida em ambientes de luxo. Você não vê batida policial e gente deitada no chão em condomínios fechados. Não vê. Então, esse processo é de estruturação. Respondendo a sua pergunta, como mudar isso? Com educação antirracista. A polícia precisa entender que o alvo e o inimigo dela não é o preto. Não é isso. Não é a cor da pele que possa militarizar ainda mais a polícia. Não é uma sentença já, não, né? Porque o negro, ele já sai com sentença. Os processos que nós temos, se você vê um preto correndo de manhã, você está falando que ele é da polícia, ele não pode estar fazendo Cooper. Então, o nosso imaginário, culturalmente, é que o preto, ele já é voltado a qualquer coisa que esteja errado. Se você pegar uma mulher negra no período da manhã, ela está indo trabalhar como doméstica, ela não pode ser empresária, ela não, entende? Então, esse conceito nosso, ele é um conceito também de visualização. Nós precisamos mudar o nosso conceito de cultura. E esse conceito cultural só se dá através da educação. Daí veio a ideia de educação antirracista. Nós vivemos num país, se você me permitir, claro, que a nossa linguagem é racista. A nossa linguagem é racista. Se nós vamos falar de criado mudo, nós estamos falando de uma pessoa que ficava ao lado de uma cama o tempo todo, segurando ali a bandeja, o café, a água, de uma pessoa que estava dormindo. Era um criado, era um escravo, né? Uma pessoa escravizada que tinha que ficar ali a noite inteira. E nós colocamos isso no nome do móvel com maior naturalidade. Trouxe até alguns nomes para eu não esquecer, como não sou suas negras. Uma palavra que a gente usa o tempo todo, denegrir. Denegrir. Denegrir é uma palavra extremamente racista. É tornar negro. Né? Amanhã é dia de preto. Então, esse tipo de contexto são contextos que a gente está o tempo todo. A nossa linguagem precisa mudar. A nossa linguagem. A gente precisa olhar para o outro com um olhar nosso, de igualdade, e não um olhar de superioridade. E como você tem visto, eu quero falar já de políticas públicas, mas como você tem visto esse lance de cultura, educação e também de linguagem, principalmente nos mais jovens? Você acredita... Tem visto uma perspectiva de mudança? Não? Ainda é preciso muito? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que a gente trabalha muito para isso. Muito, mas não é uma tarefa fácil, não. Primeiro te dizendo que hoje a juventude ela quer tarefas fáceis. Né? Se você for pegar um jovem e perguntar para ele se ele leu um livro, ele não leu. Ele vai pegar na inteligência artificial lá no chat GPT o resumo daquilo para apresentar para o professor. Isso não educa. Isso não educa, isso ilude. Então, se você for observar, até no contexto político, social, nós estamos vivendo uma sociedade que é terminantemente superficial. Ela não é profunda, você não consegue abranger um debate importante para essa pessoa construir. Então, como que eu mudo alguma coisa que é superficial?
Não dá, porque aí cada um constrói o que quer. Eu vou pegar uma imagem, ele outro, qualquer um pega o que quer. E aí a gente acaba criando um país de caos. O que a gente precisa entender é essa mudança. Eu acho que a tecnologia ela é muito importante para a sociedade, mas ela não pode ser o nosso norte. A inteligência artificial ela é muito importante para a sociedade, mas ela não pode ser o nosso fundamento. Sabe? Sim. Então, o livro não pode ser substituído pela um IA. Não pode, nós precisamos ter outra construção. Então, a perspectiva nossa é de aprofundamento. Daí vem a ideia de uma educação popular, daí vem a ideia de cursinhos populares, daí vem a ideia de uma educação que seja transformadora. Porque a educação tradicional, ela já mostrou que não dá. Sim. Se você for observar o número que nós temos de pessoas que saem da escola pública e que conseguem destaque no mercado de trabalho, é muito baixo, é ínfimo. Por quê? Porque eu preciso de mão de obra. Então nós precisamos mudar esse conceito. E daí vem a ideia de educação popular, de dizer alternativa e esperança. Só que hoje, falar de educação com a juventude que está pensando na ilusão de um carro do ano através do MC X, através do joguinho Y, através do... Como é que é o nome? Fica um dia no celular e você fica milionário. Milionário. Outro, né? Aí fica difícil, né? É isso. E aí você pega... Como que é o nome? A pessoa que fica o dia inteiro no celular, como é que ele chama? Os... Viciado. Os viciados. Mas sabe esses... Esqueci o nome. Como? Influenciadores. Porque influencia, então você fica o dia inteiro como se a vida fosse isso. A nossa juventude, ela acha que a vida realmente é isso tudo. Sim. Que você fica o dia inteiro com roupa nova, que você fica o dia inteiro no shopping, que você fica o dia inteiro... E não é. A tarefa do nosso dia é a responsabilidade, pagar a conta, trabalhar... Então você precisa entender que mostrar essa dificuldade para a juventude hoje é uma tarefa que a gente tem com muita dificuldade. Sabe o que eu planto neles? Esperança. E você acha que o cara vai estar comigo plantando esperança ou ele quer a resposta do dia a dia? É mais fácil estar comigo ou com influência que promete 10 mil? Entende? E a realidade ela vai além da tela, né, Rodrigo? Hoje nós recebemos aqui no Direto da Gazeta Rodrigo Martins, professor de História e também coordenador do projeto Educafro, que vamos falar já já. Rodrigo, eu quero ainda voltar um pouquinho para a gente discutir políticas públicas de nível federal e também de nível estadual, voltado ao povo negro. Como você tem visto, né, o governo federal com projetos voltados a esse público e também fizesse um paralelo com o governo estadual. Qual que tem sido a sua avaliação? Ótimo. Eu acho que assim, o governo ele vem trabalhando nessa busca de equidade, falando do governo federal. Se você for observar o próprio ProUni, o próprio Enem, tô falando do contexto histórico, tá? Dentro do contexto histórico, não de mandatos, mas do contexto histórico. Então, você tem um ProUni, que a busca do ProUni é essa equidade, né? Já que eu tenho poucos médicos, então vamos abrir mais processos para essa pessoa entrar. O Enem, que democratizou, agora você tem o SISU, que está democratizando as universidades estaduais, as universidades públicas. Você tem o Provão Paulista, que o Estado de São Paulo trouxe, que eu achei incrível, né? A possibilidade de um estudante de escola pública ele estar na universidade pública, porque esse é o lugar. Não dá para poder a gente continuar com esse processo de inversão de valores. Eu estudei minha vida inteira numa escola pública, depois eu tenho que pagar uma faculdade. Não tem lógica. É ilógico. Se eu não tenho o dinheiro para poder pagar a escola tradicional, né, particular, como é que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Isso se torna um processo de escravização moderna. Sim. Né? Porque aí você tem que trabalhar e se matar para poder conseguir pagar essa faculdade. O que deveria ser o oposto. Eu tenho condições de pagar uma escola pública, eu tenho condições de pagar uma faculdade. Mas não é. E esse processo é um processo também histórico do Brasil. Então, eu acho que está tentando equilibrar esse processo. Então, vejo ainda de forma muito atrasada. A gente precisa priorizar. Política pública, priorização. Qual é o país que eu quero para daqui a 50 anos? Qual a discussão que a gente tem disso socialmente? Sim. Não há. Nós temos discussão de mandato. Então você pega o partido X que discute o mandato dele. Você pega o partido Y que briga com o X para poder discutir o mandato dele. Mas como é que eu estou avaliando a nossa juventude? Vou dar um exemplo do Flávio que aqui está, que tem 18 anos, 19 anos, e daqui a pouco, daqui a 10 anos, onde ele estará? Como é que ele pensa no processo de construção? Ele não consegue pensar. Por quê? Porque a política pública do nosso país não leva para lá. E aí, enquanto nós vivemos num país que pensa no mandato e não pensa na construção de país, eu não sei onde a gente chega. Sim. Porque aí você tem um problema histórico, né? Sim. Uai, o que vai ser do jornalismo daqui 10 anos, 20 anos? Precisamos saber. A construção disso é os caminhos que a gente abre para a sociedade. Então, as mudanças, e respondendo a sua pergunta, que eu vejo são mudanças positivas, mas lentas. E a gente precisa ampliar isso, e precisa ampliar isso com o povo. Precisa chamar as pessoas para discutir. Você precisa chamar o jovem e perguntar, pera, como que vai ser bom isso? Porque hoje nós temos o rolezinho. Qual que é a sua realidade, né? É a realidade dele, a gente não discute a realidade. E aí você tem um outro processo. Você tem hoje o slam, você tem o rolezinho, você tem a batalha de rima. São todas ações novas. O próprio funk. E aí a gente não ouve. O que a gente faz? Criminaliza. Então, tá na hora de chamar a juventude, sentar na mesa e falar como é que a gente organiza isso para que todo mundo tenha acesso? É um processo que a gente precisa fazer.
E é isso, não pensar no agora, mas no sentido de projeção, né, Rodrigo? Projeção. Eu citei lá no começo do nosso programa e da nossa entrevista que você é coordenador do projeto Educafro. Você me trouxe até uma camisa, eu vou mostrar aqui, você também já está usando, então ficou muito bem na tela. Eu, ignorantemente, pensei que era um projeto, não conhecia, mas por isso informação é tudo e por isso que aqui estamos. Pensei que só existia lá em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, cidade que a gente conhece tão bem, mas na verdade não, é de nível nacional. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto que você é coordenador, desde quando ele existe, o que é esse projeto, por favor. Vamos lá. A Educafro é um cursinho popular. Ela existe desde 1960 através do Frei Davi. Ela surgiu exatamente no processo de ditadura militar, porque existia a necessidade de uma discussão, digamos que contemporânea, de incluir o negro na discussão, na juventude, na escolarização, devido a todo o processo que nós tivemos de racismo. Então, essa construção ela já tem há muitos anos. Então, ela tem o Brasil inteiro. Sim. Baixada Santista, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, tem no Brasil inteiro. Dado isso, nós trouxemos para Taboão. Então, apesar de conhecer o Brasil todo, nós entendemos que a necessidade local ela é prioridade. Em São Paulo tem outros núcleos também. Vários núcleos. Em São Paulo nós temos Grajaú, nós temos Baixada Santista, maravilha. Vários núcleos. Estamos falando do núcleo Taboão especificamente. Sim. Nós temos hoje 386 alunos. E dentro desse processo de construção, até ali na tela eu estou achando muito bonito. Fabi está plugando São ali. Vários professores, vários alunos. E aí, a Educafro ela é voltada ao povo negro. Só que nós ampliamos. Nós entendemos que não basta, né, abranger o negro. Claro que o negro é a nossa prioridade. Mas nós abrimos para o processo um processo social mesmo, porque nós entendemos que a periferia hoje também ela tem esse processo, né, de pessoas brancas, pardo, de cor clara e etc. Então, é um processo de construção mesmo e que hoje ele é aberto a toda a sociedade. Totalmente gratuito, com professores voluntários, a gente dá um lanche, a gente dá um café, ajuda com... Enfim, a gente constrói o projeto social, aí a gente chama que é um movimento social de educação. E totalmente democrático, né, Rodrigo? Mas só para a gente entender melhor, aí é o núcleo que fica lá em Taboão da Serra, mas nós temos tantos outros no Brasil. Isso. E aí esses alunos se encontram semanalmente, aos fins de semana, chega período de vestibular, então tem um intensivão para o vestibular. Quais atividades são oferecidas ali, para eu entender? Tá, vou te falar do completo do nosso dia. Primeiro, nós fazemos atividades. Esse ano, nós tivemos a oportunidade de levá-los, inclusive eu quero agradecer a todos os professores de todo o coração, toda a coordenação por esse time maravilhoso que a gente tem de construção da cidadania e de alimentação da esperança. Agradeço de coração. Nós tivemos a oportunidade esse ano de levar os alunos ao Museu Afro, ali no Parque Ibirapuera. Inclusive, nós passamos um dia maravilhoso. Conhecemos o Museu Afro, fizemos uma aula sobre o contexto histórico, que foi o que caiu oh, meu Deus, na redação do Enem esse ano, que foi maravilhoso. Então, nós trabalhamos esse tema o ano inteiro. Então, eu tenho muita certeza que os alunos foram muito bem, estavam todos muito felizes. Então, nós fomos ao Museu Afro, depois nós passamos um dia maravilhoso ali comendo ali, como é que é o nome? Lá no pátio ali, enfim, fizemos o nosso piquenique, foi muito incrível. Tivemos uma aula. Depois, nós levamos alunos ao cinema. Então, nós tivemos a oportunidade de cinema com eles, para eles conhecerem. Inclusive, nós estamos discutindo nós assistimos o filme, que é o Divertidamente, porque nós temos uma aula de cidadania, de inclusão social, de conhecimento social. Então, muito importante. Saúde mental. Que vê uma realidade completamente diferente. E nós trabalhamos isso. Então, nós temos vários eixos. Então, nós passamos pelo primeiro processo que foi levá-los a essa atividade no Parque Ibirapuera. Depois nós passamos do Parque Ibirapuera, fomos ao cinema. Depois, chegando no em junho, nós fizemos o primeiro simulado para que eles já compreendam como é que é o processo o processo todo, né, de familiarização de um vestibular. Aí depois nós fizemos um segundo vestibular agora no final, que também foi muito bom. Então, e depois disso nós tivemos outras atividades internas. Nós fomos nos G20 favelas para poder discutir cidadania, processo de inclusão, debate, o que é participação popular. Então tem um cronograma durante todo o ano pensado. Todo ano. Essa ação ela é voltada para todo o coletivo. Quem são os coordenadores que nós temos hoje que nos ajudam? Foram alunos nossos do ano passado que passaram em universidades ou com bolsa 100% ou universidades públicas e que voltaram para poder ajudar a gente. Então, o ano passado, vou te dar um dado que me deixa muito feliz, nós passamos 35 pessoas em universidades públicas do Brasil inteiro. Tem gente em Belém, Pará. Cara,
E me empolga falar e me deixa muito feliz por saber que é uma estrutura de voluntários. Sabe quem está ali alimentando o amor das pessoas? Quem de fato ama a educação. Sim. Não tem um projeto, o governo banca. Não tem dinheiro de ninguém. Quem está ali são pessoas que gostam e que acreditam na mudança social. Isso deixa a gente muito feliz. Então, passamos 35 pessoas em universidades públicas, passamos 17 ou 18, porque saiu essa semana, mentira, uns 20 dias, um novo jovem, que inclusive ele entrou com nós no processo de transição e passou em engenharia civil com 100% de bolsa. E todo um processo de transição, e a gente conseguiu contribuir, a não aceitação da família, aquela coisa que a gente já compreende, e sentiu na gente aquela confiança e conseguiu. Então nós passamos mais de 17 com bolsa de 100% de ProUni também, fora os outros com 70%, 80%, 90% que a gente conseguiu. Então os números eles são agradáveis, eles são calorosos. O que a gente está fazendo, eu não consigo compreender, porque é lutar por uma esperança que a esperança precisa vencer. Eu sei que é redundante a frase, mas para poder compreender que a educação ela deixou de ser prioridade num país. E quando a educação morre, a sociedade morre. Você não consegue avançar socialmente sem educação. Eu não consigo discutir com você racismo se eu não sei o que é educação. Né? O racismo, essa discussão de racismo, a discussão do próprio dia 20 de consciência negra, a discussão do ano de consciência negra, ela não é dada pelo negro, ela é dada para o branco. O processo é outro, mas para eu entender isso eu preciso ter educação, porque senão eu trago como mimimi. Então, o processo de educação popular que nós trabalhamos é o processo de inclusão da esperança. Essa galera que está conosco hoje, e aí eu quero, se você me permite, abrir um pouco mais essa discussão, que além do processo que nós temos de cursinho pré-vestibular, através do Educaf, nós ampliamos. A gente começou a entender que a nossa juventude de periferia, ela precisava mais do que o cursinho pré-vestibular, porque não adiantava. Eu tinha gente que estava desistindo, aí que começamos a ir atrás. Por que está desistindo? Eu não tenho como pagar a condição. Eu não tenho o que comer. Então a gente começou a pagar a condição dessa pessoa e começamos a dar o lanche. Como é que a gente faz isso? Vai pedir, vou no mercado, peço para você, peço para comer. Vou pedir. Alguém ajuda a gente ajuda quem precisa de ajuda. E, Rodrigo, eu quero perguntar exatamente isso. Você tirou a pergunta da minha boca. Desculpa. Que é exatamente quantos alunos, né, são atendidos atualmente no projeto, né? Posso chamar de projeto, né? Pode, por favor. São atendidos e ele é mantido, além de voluntários para as aulas, também por doações. Sim. Então no primeiro processo, o que nós temos? 350 alunos que nós temos no processo de pré-vestibular. Depois disso, nós entendemos essa necessidade, é isso que eu quero trazer para você, e nós construímos uma outra rede chamada Rede Libertar pela Educação. Então, além do processo que nós temos, que é o processo de pré-vestibular, nós abrimos agora os cursinhos básicos e técnicos. Entendi. Então, eu tenho um curso, por exemplo, com a parceria com o Inglês para a Nossa Gente, que é um inglês de 2 anos, e a pessoa estuda conosco 100% gratuito, 2 anos, e o melhor aluno da rede vai para Chicago ficar por 3 meses com tudo gratuito. Isso é uma forma que a gente tem de motivar essa pessoa a estudar o inglês, a fazer uma outra língua. Então, é um projeto nosso também, e só ali tem mais 112 alunos. Aí nós temos o processo de administração, o curso de administração, com parceria com a FECAF, que a FECAF nos cede o espaço. Então, nós temos 136 alunos, inclusive tem a formatura. Nós fizemos a formatura deles agora em setembro, que foi sensacional, foi emocionante ver as mães chorando. Eu tenho uma mãe que ela fez o relato seguinte, era um aluno, era ele e a mãe, somente, e ela chegou em mim, me abraçou e falou assim, o meu filho não tinha mais perspectiva de vida, hoje ele está trabalhando na área que vocês estão dando o curso. Então, além disso, a gente vai lá nos mercados, peço ajuda, eu vou na empresa que ela tá bom, falo, você não está precisando de alguém? E se você estiver precisando, você me dá um toque? Porque eu tenho a mão de obra que você precisa. Então, eu tirei essa pessoa que estava desempregada e sem curso, demos o curso, demos o emprego e buscamos a universidade. É tentar transformar vidas. E a transformação de vidas, ela não pode se dar pelo discurso, ela precisa se dar pelo trabalho. E esse é o nosso papel. E é uma perspectiva, né, Rodrigo, que você não muda a realidade só de uma pessoa, mas da família e, às vezes, da geração inteira dessa pessoa, né? Eu quero te perguntar, então é isso, a pessoa que quer ajudar, quer ser voluntário ou quer fazer doações, pode procurar a página, pela página ali mesmo que a gente colocou. Pluga para mim, Fabi, por favor. Pode procurar pode procurar a página, por favor, vai ser uma honra. Quer deixar algum telefone também, caso precise entrar em contato. Eu acho que até deve ter, mas pode chamar também no inbox, não tem processo, não tem problema nenhum. O nosso processo é de extrema transparência. Quem quiser conhecer, nós ficamos na Escola Lúcia de Castro, que é na rua Mário Latorre, número 18, ali no Parque Pinheiros. Nós estamos também na FECAF, né, no prédio 1, então nós temos o inglês na FECAF, nós temos a administração na FECAF, nós estamos com
como é que é o nome? Logística na FECAF. Nós estamos com vários cursos também lá. Então, quem quiser conhecer, as portas estão abertas. Todo o nosso processo é de total transparência. Preciso agradecer, e não posso ser leviano, de falar que a nossa parceria com a Prefeitura ela também é institucional. Sim. Então, eles nos deram um lanche durante muito tempo. Pararam, acho que agosto, setembro, mas nos ajudaram durante muito tempo, levando um lanche, ajudaram a gente da forma que tinha. Então, eu agradeço a parceria. E não existe mais. Espero que tenhamos para o próximo ano. E aí a gente trabalha para isso, porque é um projeto para a cidade. Não é um projeto pessoal, sim, é um projeto coletivo. É muito maior do que nós. Então, os relatos, você precisa ouvir, Matheus. É algo fora do comum. Você ouvir uma mãe dizer, poxa, meu filho entrou na faculdade. Sim. É algo que é impagável. Sim. É impagável. Como você diz, não é um quesito de mudar a vida dessa pessoa, é mudar a história dessa pessoa. A maioria dos nossos jovens, a família nunca entrou na universidade. E eles são os primeiros a entrarem na universidade. Sim. Isso tem uma força, uma grandeza. Eu acho que o nome disso é revolução. Mas é uma revolução silenciosa pela educação, porque eu sei que quando a gente passa pela educação popular, a gente consegue voltar para a educação popular. A gente consegue ajudar o outro, consegue dar a mão. E a gente só consegue chegar a algum lugar junto. Esse desafio nosso, sabe, de competição, ele não pode existir. E você disse muito FECAF. FECAF, para quem não conhece, é uma faculdade que fica ali no centro de Taboão da Serra. E você citou que o cursinho é no Lúcia de Castro Bueno. É no Lúcia de Castro Bueno, né? Continua. Escola que eu conheço bem, porque eu estudei lá da 5ª série ao 3º ano. Ô, Rodrigo, para a gente fechar aqui, ainda falando de inclusão, de perspectiva, de educação, queria entrar em cotas raciais. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A importância, para muitos, né? Isso não tem tanta importância assim, mas como que você avalia as cotas e a importância dela para esse público, principalmente, que não consegue chegar lá? Ótimo. Acho que a sua pergunta é sensacional. O debate de cotas ele foi muito forte, você percebeu, né? Recentemente. E todo debate que você coloca inclusão dá problema. Pode observar o debate que está acontecendo agora na escala de 6x1. Então, esses debates, eles são colorosos. Por quê? Porque trabalha exatamente com aquela classe que precisa de ajuda. E aí, quem está na elite não quer dar essa oportunidade. O primeiro processo que a gente teve de cotas, que foi nas cotas de universidades de 2005, nós tivemos muito debate. Por quê? A necessidade de oportunidade que nós temos, ela se dá pela grandeza, e alguém precisa colocar a mão. A gente não consegue correr os mesmos dias. O debate mas nós temos a mesma 24 horas, mas não temos as mesmas condições. Sem condições, a gente não consegue chegar. Se você der condições e a disputa for igual, você não precisa de cota. Não precisa de cota. Quando nós tivermos as mesmas condições, a gente tem que tirar as cotas. E eu acho que as cotas elas precisam ser temporárias, para que a gente possa ter um processo de inclusão do país. Mas elas são necessárias. E elas não são necessárias somente para a educação, somente para a universidade. Elas são necessárias para tudo. As cotas elas precisam ser, inclusive, para concurso público. Vamos fazer um debate de juízes? Sim. Sabe quantos desembargadores do Estado de São Paulo tem que são negros? 4. Sabe quanto no geral? 345. Não dá 1%. Não tem juiz negro. Sabe qual o debate que nós temos sobre a USP, os médicos que nós temos hoje na USP? Nós temos menos de 3% da USP, que são negros. 3%, 97% é branco. Então, há necessidade de igualdade. Como eu disse antes, os CEOs de empresa, por quê? Não conseguem chegar, a disputa é desleal. A necessidade, então, eu tenho total acordo, apoio completamente as cotas e elas precisam ampliar. Não pode ser cota somente para a educação, tem que ser cota para concurso público, assim como já tem hoje. A obrigatoriedade de 30% tem que ter. Porque não é um quesito de querer ou não querer, é um quesito de igualdade. Quando nós estivermos em condições iguais, a gente retira as cotas e disputa igualmente. Mas enquanto, Mano Brown diz isso com muita qualidade, enquanto eu vou ser... Uma das perguntas do Mano Brown é assim, eu vou ser melhor como? Se eu estou... você precisa ser melhor no questionamento da música. E ele diz assim, mas você melhor como? Se eu estou 2 vezes atrasado. Nós estamos 100 anos atrasados. Sabe, o processo de escravidão, ele durou 350, de liberdade 136, com aspas na liberdade, porque está todo mundo morando em periferia. É necessário um empurrão para a gente conseguir uma construção diferenciada. E aí eu agradeço a oportunidade desse momento, para a gente discutir isso com clareza. Pode continuar com a gente. Não, eu ia falar com olho no olho, porque é necessário discutir em um espaço democrático como esse. Eu acho que sem a comunicação, sem a liberdade que você nos dá para poder fazer essa discussão, se torna somente mais um dia de feriado. E o dia 20 não é de feriado, é de resistência. É isso, e toda discussão e reflexão é de extrema importância. Hoje nós recebemos aqui, eu quero agradecer, eu vou lá em breve, viu, Rodrigo? Eu já estou te devendo há um bom tempo, eu vou lá em breve conhecer o projeto. Muito obrigado. Recebemos aqui Rodrigo Martins, professor de História e coordenador do projeto Educafro, que falou um pouquinho aqui pra gente.
sucesso, ainda mais resistência. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu agradeço de coração, agradeço a todo mundo que assistiu a gente, estou super à disposição para poder acolher todos vocês, mas eu agradeço a oportunidade. Eu acho que espaço como esse faz a democracia aumentar, faz os debates, sabe, tomarem grandiosidade. Nesse momento que a gente está vivendo de tantas fake news, de tanta mentira, sabe, de tanta coisa que não tem lógica e vendida facilmente, a gente precisa discutir a grandiosidade da resistência, o conceito histórico. A gente precisa ter oportunidades e essa oportunidade está dando. Então eu agradeço a Gazeta, agradeço a oportunidade e um abraço aí a todo mundo que trabalha junto com a gente no projeto e vamos junto. 2025 que seja um ano de grandeza para nós, para vocês e de muita resistência. Obrigado. Para todos nós, e como disse o Rodrigo, não pode ser apenas uma data, né? Depois dessa entrevista fica a reflexão para a gente. Você que está acompanhando, reflita. Onde estão os negros no seu trabalho? Quais cargos eles estão ocupando? Nas escolas? Tem negros nas escolas particulares? No seu bairro, onde eles estão? No condomínio onde você mora? Eles são seus vizinhos ou são os empregados? Ou são aqueles que limpam o local onde você passa? Até a próxima. Essa foi mais uma edição do Direto da Gazeta.